Publicitária, empreendedora e com voz ativa para os direitos de igualdade de gênero, pelo direito das mulheres falarem sem ser interrompidas, falarem até o fim. Sua trajetória, sua voz e seu olhar inspiram muita gente. Eu vou conversar agora com Gal Barradas. Tudo bom, Gal? Oi, Eli, que prazer te ver, tava morrendo de saudades. Eu também, Gal. Olha, e no meio da pandemia você traz uma novidade para a gente, abre uma nova empresa. Me conta sobre ela. Não temos tempo a perder, não temos tempo a perder. A gente precisa fazer as coisas continuarem andando, né? Eu sei que para muita gente é um período extremamente difícil, doloroso, mas felizmente a gente que não sofreu de perto assim com nenhum problema relacionado à pandemia, o que a gente tem que fazer é garantir aí os empregos, né, de quem trabalha com a gente, garantir a produtividade e fazer a economia andar para frente. Então, a gente está sempre atento aí àquilo que a gente pode fazer de bem para as pessoas e para o mercado também. Nos últimos anos você tem investido em startup e chega uma Martech agora. Me fala sobre Exato. esse novo investimento. Então, quando eu saí da BTC, que foi no início de 2018, eu já tinha assim a ideia de que eu não queria mais trabalhar num modelo que se chama agência, né, hoje. E eu já tinha um interesse muito grande por esse mundo das startups, já era empreendedora, então eu queria partir para uma startup, e o que caracteriza uma startup é ela ser baseada em tecnologia de maneira a adquirir escala, né, adquirir alcance e escala através da tecnologia. E eu me inspirei no modelo que existe fora do Brasil, que são as Agency and Venture ou as Tech and Venture, né? Então, como o nome já diz, as Agency and Venture, elas aportam o conhecimento, as matérias de uma agência, né? O conhecimento de uma agência para ajudar a construir uma venture e tem participação societária nesse negócio. A mesma coisa as Tech and Venture, elas aportam tecnologia e têm uma participação no negócio. Como eu não queria mais ser agência e também não era tech, minha matéria é brand, então eu coloquei Gal Barradas Brand and Venture, que atuava de duas maneiras. Por um lado, a gente trabalhava para marcas quaisquer do mercado, em trabalhos de posicionamento de marca, reposicionamento de marca, transformação cultural de empresas, e do outro lado, a parte de ventures, né, onde a gente aportava nosso conhecimento de marca e passa a ter participação nessas ventures. Então, minha abordagem de marca, ela não é comunicação apenas, ela é o próprio negócio. Então, ela começa com o propósito daquela marca, que problema ela pretende solucionar, como ela vai se posicionar, qual o seu propósito, e a partir daí a gente desenvolve as jornadas do consumidor, todas as narrativas de marca, a experiência, o CX, né, a escolha da tecnologia, e no fim a gente ajuda a montar a empresa, seu modelo de receita, o pessoal necessário, despesa, etc., e sai um business plan. Foi desse jeito que eu atuei e acabei me tornando sócia de 3 empresas, das quais eu tenho muito orgulho de ter participado do projeto. Então, eu tenho hoje um papel de conselho, digamos assim, nas startups. Eu não atuo nelas diariamente, embora no início tenha tido esse trabalho intensivo, mas elas estão aí no ar e hoje eu acompanho elas como sócia e no papel de conselho. E foi uma experiência riquíssima para mim. Riquíssima, porque são outras tintas que a gente vai pegando, né? A gente começa a entender como funciona a cabeça de um investidor, o que vai fazer um negócio dar certo, o que aponta que ele pode não dar certo, a velocidade de reorientar a trajetória dela já no mercado. Então, realmente foi uma experiência muito, muito rica nesses 2 anos e meio, e isso favoreceu também a minha aproximação com o Hub for All, e acabamos desenvolvendo o projeto da AIO, que é a nossa Martech hoje. Como será o trabalho da AIO? O Grupo For All é do mesmo grupo fundador da GetNet, que foi o primeiro unicórnio da América Latina, vendida em 2014 pelo Grupo Santander. O Zé Renato Hopf e os sócios, quando saíram da GetNet, eles, algum tempo depois, lançaram o Hub for All, e eles entenderam o seguinte: existe um ecossistema que baseia todos os negócios digitais e que tem um ganha, ganha, ganha para todo mundo. Então, em cima das competências de marketplace, gestão de dados e meios de pagamento, se constrói qualquer negócio digital. E eles são muito fortes nisso. Então, eles têm trabalhos envolvidos para a Ambev, para a Cosan,
para grandes marcas do mercado. Tem joint ventures com a Globo, com a Opus, criou a Uhu, a tiqueteira, que hoje é a segunda maior tiqueteira do Brasil, e também uma plataforma de entretenimento. Enfim, ela atuava de um jeito mais ou menos parecido com o meu. De um lado, ela atendia clientes fornecendo soluções de tecnologia, e de outro lado, ela criava joint ventures, onde ela passa a ter uma participação societária. E o que nos aproximou, na verdade, foram 2 projetos que eles tinham lá dentro, muito grandes, de plataformas, que precisava de um olhar para o consumidor final. E isso fez com que eles me procurassem. E na convivência, a gente foi se gostando, se conhecendo, e aí um dia veio a proposta se eu gostaria de apresentar um projeto para o grupo, para finalmente lançar a Martech, que era uma coisa que eles já tinham em mente, mas não tinham ainda lançado ao mercado. E é claro que eu me interessei, porque, como eu te falei, a gente já trabalhava de uma maneira mais ou menos parecida, mas o mais importante é que nossa visão de mercado, os nossos princípios, nossos valores eram muito alinhados. Então, eu falo que para fazer um grande negócio, quando você tem os princípios e os valores alinhados, já é boa parte da solução. O resto é planilha, é cálculo financeiro, mas ter os princípios e os valores alinhados é a coisa mais importante para mim. E como nasceu esse nome, AIO? O que ele significa? AIO é a abreviação de Adapt, Innovate and Overcome, né? Adaptar, inovar e superar-se. Então, é uma sigla que existe no mundo da tecnologia e é o moto contínuo que as empresas precisam viver hoje, né? Elas precisam se adaptar o tempo inteiro, inovar o tempo inteiro e se superar o tempo inteiro. Então, é isso que quer dizer. Com essa pandemia, como é que você vê a mudança no comportamento das pessoas? Quais as oportunidades que você enxerga e enxergou até agora? Quem fez um bom trabalho a vida inteira com seu consumidor, tratando com respeito, oferecendo coisas que são efetivamente pertinentes, relevantes para elas, soube cultivar essas relações, seguramente se saíram muito melhor na pandemia do que aquelas que nunca fizeram nada disso. Porém, nunca é tarde para começar um trabalho de marca, um trabalho de relacionamento real com seus consumidores. Então, se você não fez antes, aproveite essa oportunidade agora para mostrar que você tem predisposição a colaborar com o seu consumidor. Então, o consumidor é assim, se você pegar todas as pesquisas que aconteceram agora na pandemia, tanto de grandes institutos como Kantar, Ipsos, etc., até pesquisas menores, a grande preocupação das pessoas, o que é? Pessoas. Então, a primeira coisa é assim, como você cuidou dos seus funcionários, como você cuidou do grupo de risco, as pessoas de grupo de risco trabalham dentro da sua empresa, como você está se preocupando com essa volta ao trabalho. Então, assim, eles querem saber primeiro que as marcas cuidaram bem das suas pessoas, da sua população. Depois elas querem saber como essas marcas podem ajudá-lo, né, como consumidor, ajudá-la como consumidora. Então, é assim, o que você fez pela sociedade, né, que faz com que você se torne uma marca mais presente no dia a dia das pessoas. E o que você pode me oferecer em termos de marketing, né, de preço, oferta de novos produtos, etc. Então, as pessoas querem esse relacionamento com as marcas, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do marketing. Agora, não tente fazer marketing com o seu social e não tente fazer social do seu marketing. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente está na era da transparência. Então, se você vai fazer uma ação, tomar uma atitude de cunho social, que aquilo fale com a sua essência e que aquilo permaneça, porque isso é a ética da companhia, isso é a ética da empresa. Agora, se você quiser fazer marketing para mim, eu também quero, eu estou precisando pagar menos, eu estou precisando parcelar mais, eu estou precisando de outro tipo de produto que talvez até pouco tempo atrás você não tivesse. Então, esse relacionamento, ele não acabou, ele ficou mais forte do que nunca. Porque as empresas são parte muito importante da economia, né? Não existe economia sem as empresas. E elas estão nas nossas vidas diariamente, as marcas. Então, elas também ocupam espaço no momento de crise. Fora da crise e no momento de crise. Então, é aqui que a gente vê realmente o propósito da marca, a ética daquela companhia. E isso foi muito observado pelos consumidores. Então, sem sombra de dúvida, a sua imagem pode sair melhor, igual ou pior, de acordo com a maneira como você se comportou com a sociedade, com o seu consumidor.
Mulheres na pandemia. Como eu disse no começo da entrevista, você tem uma voz ativa pelos direitos de igualdade de gênero. Como você avalia o cenário atual? Não vamos nos iludir, né? A situação ficou muito complicada para as mulheres, muito. Porque a gente sabe que as mulheres sempre tiveram jornada dupla, tripla. 51% dos micro e pequenos empreendedores brasileiros são mulheres, ou seja, do total do bolo são mulheres. 42% dos chefes de família no Brasil são mulheres. Então, imagina a situação dessas mulheres sem escola para deixar as crianças. Então, num momento como esse, a situação sempre pesa para o lado da mulher. Se você pegar o relatório de igualdade de gênero, o Brasil piorou, né, de posição do ano passado para cá. Então, quando existem demissão, as primeiras a serem demitidas são as mulheres, por todas as razões que a gente falou aqui. Então, é uma situação muito difícil. Tem outros dados, assim, gravíssimos, que são da sociedade, não exatamente no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que a situação da violência doméstica é drástica no Brasil. A gente sabe que o número de estupros cometidos por parentes, vizinhos, familiares é enorme no Brasil, é considerado uma epidemia, inclusive. Então, é uma situação realmente muito difícil, muito delicada. A maioria das mulheres no Brasil não empreende porque sonhou ser empreendedora. Ela empreende porque ela precisou empreender. Então, ela vai com a cara e com a coragem, com o peito aberto, sem ter tido antes uma preparação ou uma formação acadêmica, ou uma orientação que seja, né, sobre como fazer aquele negócio ser gerido e dar lucro. Então, cara, eu vou te dizer, as mulheres brasileiras e dos países emergentes, de um modo geral, né? Aliás, acho que de todo mundo, são umas guerreiras mesmo, cara. São muito guerreiras. Quando eu falo sobre feminismo, eu não estou falando sobre a supremacia da mulher sobre o homem. Eu estou falando de igualdade de gêneros, quaisquer gêneros, tá? Mas no caso de homens e mulheres, o que eu diria é o seguinte: os homens, durante muito tempo, por cultura, eles brigaram por 100%, né, das vagas, das ocupações. A gente só quer 50%. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena destacar esse ano é o seguinte: pouco antes da pandemia, da quarentena, na verdade, aconteceu o Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres. E eu sou muito convidada para palestra, debate, escrever artigo, etc., sobre essa data. Por que essa data existe? Ela existe porque os direitos não foram todos conquistados. Esta não é a data do sexo feminino. Então, eu não quero que me mandem uma flor nesse dia, nem que me deem um desconto na depilação. Eu não quero. Eu quero que respeitem os direitos das mulheres. Esse dia, ele surgiu no início do século passado, na Alemanha, por iniciativa de trabalhadoras do Partido Socialista Alemão. Sabe quais eram as reivindicações na época? Direito ao voto, direito a ter propriedade privada, que as mulheres não tinham direito à propriedade privada, redução do feminicídio, equilíbrio na jornada de trabalho, ou seja, lutas que a gente até hoje fala sobre elas, né? O direito ao voto foi, e o direito à propriedade privada veio logo depois, mas veja, até hoje a gente fala sobre feminicídio, até hoje a gente fala sobre desigualdade salarial, que era uma pauta também da época. Então, assim, cara, a gente até hoje tem que relembrar a existência da luta pelos direitos das mulheres. É por isso que esse dia existe. Muito bem. Eu fui convidada para palestrar e debater em 3 empresas esse ano, e eu fiquei encantada com uma coisa. Foi a primeira vez que eu fui num evento desse tipo e que tinha tanto homens como mulheres na plateia e que os presidentes das empresas estavam lá para abrir o evento. Isso nunca tinha acontecido, nunca. Primeira vez foi esse ano. Aí eu comecei a levar a sério, eu falei assim, opa, tem alguma coisa mudando aqui. Isso para mim foi muito significativo, porque a diversidade nas empresas, ela não é uma questão de seguir a tendência, é uma questão socioeconômica, entendeu? É uma questão social, sim, mas também econômica. Por quê? Quando você tem grupos muito homogêneos, muito iguais, a empresa consegue fazer uma avaliação muito limitada de riscos e oportunidades. Quando você tem diversidade, você amplia a possibilidade de avaliar riscos e oportunidades. Então, é por isso que empresas que têm diversidade no board,
Elas são mais criativas, mais justas, mais tolerantes, mais produtivas e mais lucrativas. E isto não é minha opinião, isso são dados. Qualquer Google raso que a gente pesquise aqui, aparecem dados. World Economic Forum, McKinsey, Bain Company, Gender Report da ONU, tem vários dados, Peterson Institute, tem muitos dados mostrando empresas de diversos segmentos que quando você tem no mínimo de 30% de diversidade no board, o quanto aquilo alavanca o resultado da empresa. Ainda temos um longo caminho para chegarmos no mundo ideal, né, Gal? Temos. Com a pandemia, a sensação que eu tive é que a gente tinha dado, sei lá, 5 passinhos para frente, voltando 3 para trás por conta dessas circunstâncias aí que a gente conversou, desse contexto. Mas olha, é um assunto que entrou na pauta e não vai sair mais. E também uma coisa que eu achava há pouco tempo atrás, que eu verificava, é que as pessoas não tinham repertório para falar sobre o assunto. Elas não sabiam explicar por que a diversidade era importante. E hoje eu vejo que muito mais pessoas sabem explicar por que a diversidade é importante. Muito bom. Obrigada pelo papo, Gal. Eu adorei. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. É sempre ótimo conversar com você, Li. Obrigada.